Prontinho, pessoal. Hoje o nosso tema, seguindo aqui o nosso cronograma de formação, a gente vai estar dedicando aqui o nosso tempo para falar sobre speech, né? Que é o nosso quarto passo da nossa técnica de vendas. Na última aula eu trabalhei com vocês a DI, e só para vocês refrescarem aqui a minha cabeça, a Juliana comentou a relação à conexão, né? A última aula que vocês tiveram ali com a Juliana. E deixem aqui no chat o que que vocês. Foram os principais insights que vocês tiveram dessa aula da Juliana de conexão, né? O que que mais te ajudou, talvez um ponto que você ainda não aplicava, que você falou assim, poxa, com essa sacada aqui da Juliana, eu vejo que vai poder mudar um pouquinho aqui a questão da minha conexão, né? Até porque um bom speech, principalmente, ele é feito a partir de uma boa conexão. Uma coisa está interligada totalmente à outra, né? Então, deixa aqui no chat para mim o que que vocês acharam dessa última aula ali da Juliana. Pode até abrir o áudio também, se vocês quiserem falar um pouco. Ninguém estava presente na aula da Juliana? Não Quem houve a estava aula da presente? Juliana. Não foi a aula da Juliana, não. Foi com o Lucas. Foi com o Lucas? Não, foi com a Juliana, não? Me corrigem. Não, Se Não, eu- foi com foi o não. Lucas, foi com o Foi com o Lucas. A Lucas. Ah, sim, Juliana não Mas bacana. estava. foi excelente, viu? Ele, no, ele abriu mesmo o caminho falando do como foi a história dele ao chegar, o Uhum. que que ele fez, quais as pegadas que ele teve, os problemas que ele passou, mostrando que isso faz parte do caminho, que a gente tem que se preparar e não deixar que as coisas parem por um probleminha aqui ou outro. Ah, sim, não. Então eu peço perdão que a Juliana, eu acho que ela estava em algum compromisso, ela não Foi pôde exatamente. participar, mas que bom que o Lucas, então, ele fez o recado aí de casa, né? Obrigado Foi aí, show, a tá? aula dele foi incrível. Legal. Vamos lá, pessoal. Sobre a questão do speech, pessoal, muita gente acha o speech, eu até considero, se for pegar os sete passos da técnica, o speech, por essência, é o mais fácil. Até porque é aquele momento que você vai falar sobre o produto, que você vai apresentar para o cliente sobre os benefícios que a WhatsApp Online pode trazer na vida dele. Então, assim, se você seguir a cartilha do teu script de vendas, você não vai ter tanta dificuldade com esse quarto passo, né? Até porque, de certa forma, a pessoa que você está levando até o speech, isso tem que ficar muito bem claro na tua cabeça, é uma pessoa que preencheu aqueles requisitos que a gente vem conversando nas últimas aulas, né? A pessoa ela tem um perfil do aluno, ela tem interesse em falar sobre esse assunto, ela vê a importância do inglês na vida dela, ela está disposta a resolver esse problema, né? Ela já falou para você que é uma prioridade resolver hoje, no momento, esse problema, e você já fez aquele combinado com ela. Você já fez a vacina, né? Contra as objeções ali na DI. Então, o perfil dessa pessoa que você está levando até o speech é uma pessoa que realmente tem interesse nesse assunto. E aí entra alguns erros, né, de quem está iniciando esse processo aqui na área comercial, acaba cometendo. E acaba que não tem tanto sucesso durante essa apresentação. O primeiro erro é basicamente do que eu estou trazendo aqui agora, é a pessoa levar uma pessoa para o speech que não preenche esses requisitos. Vocês vão perceber que a partir do momento em que a pessoa te deu uma mínima atenção, você já de certa forma direciona ela até um speech achando que você falar sobre o produto ou falar dos benefícios de aprender inglês vai convencer ela de tomar essa decisão. E você acaba cometendo esse erro de levar qualquer pessoa para o teu speech. Isso, além de desgastar você mentalmente, de certa forma, não favorece o teu trabalho. Você não está fazendo um trabalho de qualidade. E automaticamente essa pessoa que não foi bem selecionada, né? Você tem que sempre ter isso na cabeça. Você tem que selecionar quem você leva até o speech. E você tem que ter cautela nessa seleção. Por isso que é um princípio básico você fazer uma boa conexão para entender a dor e necessidade, entender se realmente faz sentido para ela, ter feito um bom combinado. Então, o primeiro erro de uma pessoa que está começando nessa jornada comercial é querer levar todo mundo para o speech. Porque que ela pensa, pô, se eu levar a pessoa até o speech
e eu falar aqui dos benefícios do produto, eu vou convencer ela ou eu vou, de certa forma, influenciar ela a querer fazer, a estudar com a gente. Então, esse é um erro muito comum. Tá, deixa eu colocar aí Spotlight, já que vocês preferem. Já que. Deixa eu só consertar aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado de, na ânsia de querer vender, de querer falar sobre a WhatsApp Online, de querer levar qualquer pessoa até o speed, tá? Então esse é o primeiro erro que você não deve cometer. O segundo erro de um agente novato, aí já vai escalando, né? A pessoa às vezes até, de certa forma, ela entende a dor e necessidade do cliente, ela já percebeu que realmente faz sentido para ela resolver aquele problema hoje. Vocês fizeram um combinado, ela falou: não, se tudo encaixar, você está disposta a realmente ser um aluno aqui da WhatsApp, a gente fazer sua matrícula no final? Pô, estou disposta, sim. Não, beleza, vamos lá então. Só que na hora do speech, essa pessoa ela quer falar tudo sobre a WhatsApp Online. Ela quer falar do módulo Cities, Business, Travel, os guias de vocabulário, gramática. Ela quer, de certa forma, destrinchar a plataforma inteira, né? E já tem até um estudo, inclusive esse estudo é o Diego que sempre trouxe para a gente, né? Quando eu era ali da época dos monstros ainda, eu era ainda um agente, que o cliente, pessoal, ele tem um ápice do interesse, né? E quanto mais você vai trazendo informações que para a cabeça dele não faz tanto sentido, né? Não está realmente efetivamente resolvendo o problema dele. Então você está trazendo muitas informações e você está, de certa forma, por passar mais informações, você está passando por um período mais de tempo com aquele cliente que você deveria, a curva de interesse dele tende a descer. Então, às vezes, você tem um cliente na tua mão, você já resolveu o problema dele, você já mostrou como uma plataforma já, de certa forma, ajuda ele a resolver aquele problema que ele te trouxe lá na conexão, e você ainda fica trazendo informações para ele, que, de certa forma, não são necessárias para esse processo de conversão de vendas, né? Então, novamente, você falar tudo sobre o produto não interfere, na realidade, não ajuda na sua conversão, acaba atrapalhando na sua conversão de vendas, né? Hoje em dia, ainda mais com a internet, com esses micro conteúdos, né, pessoal? A pessoa ela rola a tela ali a todo momento, é difícil ela estar 100% conectada em algo ou em alguém 100%, né? Então ela perde o interesse muito rápido. Então existe esse limiar que você tem que tomar cuidado. Identificou a dor e a necessidade do cliente? Um exemplo. Já identificou que o problema dele é profissional. Ele quer então, ó. Ele falou para você que ele precisa do inglês profissionalmente, e o que vem mais atrapalhando ele é tempo. Então, o que que você tem que fazer no seu speech? Resolver o problema dele de tempo. Você tem que usar o speech para isso. E tem que mostrar que nossa plataforma já vai direcionar para a necessidade dele. Em relacionado ao tema business. Você vai falar ali do business, dos temas que tem no tema do business. Vai explicar ali, né, como que funcionam as aulas e tudo mais. Mas só isso é suficiente, né? Porque ele já trouxe que ele quer voltado para o trabalho e quer também pensando em resolver o problema de tempo dele. Então, se você já mostra isso no speech, você, de certa forma, já resolve o problema do cliente e você vai aumentar a tua chance de conversão. Agora, se você... O cliente já deixou muito bem claro que ele ainda não resolveu o problema por questão de tempo. E ele quer o inglês pensando no trabalho. E no seu speech você usa isso para falar de outras coisas, né? Vai falar lá do travel, do cities. Isso não fica muito concreto na cabeça do cliente, né? Então isso é muito importante de você ter esse direcionamento, beleza? Então o que eu dou de dica aqui principal para vocês para resolverem esse problema, e é o que eu gosto e faço muito até hoje, é anotar tudo que o cliente fala na conexão. Assim, de relevante, né, pessoal? Não vai anotar cada palavra. Então eu vou anotando pontos chaves para quando eu vou trazer o speech, eu vou mostrar como o nosso produto vai resolver esse problema dele. E aí que fica a grande pergunta, porque quando a gente fala aqui de speech, a gente fala de encantar o cliente.
E o que é encantar o cliente? Alguém arrisca dizer o que é encantar o cliente, efetivamente? Porque às vezes a gente fala de encantar e fala assim, ah, no speech é hora de você dar teu show, né? A Juliana, ela fala muito sobre isso, mas às vezes a pessoa, ela interpreta de uma maneira não tão correta. Mostrar para o Acho que cliente encantar é que de você fato está mostrar algo escutando que ele, vá né? resolver Está aquilo que ele ouvindo precisa, ele, o que sabe? ele... Direcionado É, para ele. Não falar coisas soltas, falar coisa que não faz sentido. Por isso que eu acho que o intuito é anotar. Para você fazer uma apresentação voltada para aquilo que ele precise. É como se fosse encher os olhos dele. Falar assim, caramba, é isso que eu estava procurando. exatamente. O cliente, ele tem que sair com essa sensação. Caramba, é exatamente isso que eu estava procurando, tá? Então, encantar o cliente é você resolver o problema dele. A melhor forma de você encantar ele é resolver o problema que ele te trouxe, né? Lá no início da conexão. Então, pessoal, o speech por si só não tem tanto segredo. É algo simples, é algo prático, mas você tem que ter essas nuances para não cometer erros, né? Que são erros simples também. Se você está cometendo, é simples de resolver, né? Não é nada de muito absurdo. E eu gosto de quando eu trago esse tema de speech também, que eu vejo que muita gente às vezes não entende o produto da WhatsApp Online. Às vezes você que é novato, você que está um pouquinho de mais tempo, ou você que talvez nunca estudou inglês, você talvez não consiga entender o que esteja por trás, desse método, tá? Porque a gente tem na concepção, pessoal, que para aprender a falar inglês, eu acho que a grande maioria, né, tem aquela concepção que, pô, para eu aprender a falar inglês, eu tenho que falar. A gente não tem essa concepção? Tem que ter alguém ali conversando comigo, efetivamente, né? Porque sem isso eu não vou conseguir me desenvolver no inglês. Só que essa é uma premissa, quando a gente traz dados e estudos, é uma premissa errada. Porque se fosse assim, a pessoa que fica 6 anos em uma escola particular de inglês em um método tradicional, ela estaria falando inglês, porque ela está ali efetivamente presencial com o professor. E por que que essa pessoa ela ainda fica 6, 7 anos e ainda domina só o inglês básico? Da mesma forma, na escola, até a escola pública, onde a gente tem a presença de um professor, estava todo mundo aqui falando inglês, porque todo mundo provavelmente passou por uma professora de inglês, né? Durante ali, sei lá, o ensino fundamental, o ensino médio, cada estado às vezes tem um cronograma diferente em relação a isso. E por que que a gente não desenvolveu o inglês? Porque o inglês ele é muito sobre você ter frequência de exposição e trabalhar algo objetivo, ou seja, trazer algo imersivo e objetivo, que é justamente as duas premissas que a gente trabalha na WhatsApp Online. Por que que hoje um jovem que desde cedo ele consome inglês, quando ele chegar na adolescência, ele provavelmente vai ter muita facilidade de conversar inglês? Porque ele está desde novo se expondo à língua, né? Com jogos, com filmes, com livros, enfim, com músicas. Então, quantas histórias a gente não tem de pessoas que, a grande maioria, que realmente desenvolveram inglês, foi desenvolvendo por conta disso? Por quê? Ele teve imersão na língua. Então, por que que a Wise Up Online, todo o nosso material, tudo que a gente fez, foi feito nos Estados Unidos e com professores nativos? Para trazer justamente essa imersão para o aluno. Trazer essa frequência. Muita gente acha que vai fazer inglês 1, 2 vezes na semana e vai desenvolver. Pode até desenvolver, mas vai ser com passos de tartaruga. Se realmente a pessoa ela quer resolver o problema dela de inglês, ela tem que estar disposta a se dedicar um pouquinho todo dia para o inglês. Ela tem que estar disposta a consumir inglês no dia a dia dela, ser um hábito para ela consumir inglês. Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu, particularmente, eu gosto de educar o meu cliente em relação a isso. Porque ele acha, às vezes, que ele fazendo 1, 2 vezes na semana, ele vai resolver o problema dele. Então, quando a gente vai resolver, inclusive, a questão de tempo do cliente, óbvio, eu falo com ele, ó, o mínimo é que você faça 3 vezes na semana. Mas
o ideal é que você se proponha a estudar todos os dias. Porque você estudando um pouquinho todo dia, você vai desenvolver muito mais rápido. A pessoa que vai na academia 2 vezes na semana e a pessoa que vai 6 vezes, quem vai ter mais resultado? Considerando que as duas dormem bem, se alimentam bem, obviamente que a pessoa que vai 6 vezes na semana, ela vai ter um resultado mais consistente. E por que que no inglês vai ser diferente? Qualquer habilidade, né, pessoal? Se a gente se propõe a fazer mais, a gente vai desenvolver mais rápido. Por que que no inglês seria diferente em relação a isso? Percebe? Então, inclusive, isso fica um gancho, tá? Quando a pessoa ela questionar sobre aulas ao vivo com o professor, sobre ela questionar, sobre ter a presença de alguém ali para corrigir, ela traz essa reflexão com ela. Quantas pessoas ela conhece que não passou por um ensino tradicional, que tinha um professor, e quantas dessas pessoas hoje falam inglês que ela conhece? Por quê? Ensina ela. Eu, como especialista, eu sei o porquê. Você quer que eu te explique, Fulano? Explica ela. Traz posicionamento. E você está educando o seu cliente, tá? Então, quando a gente inicia um speech, pessoal, tá, peguei aqui a questão da dor e necessidade do meu cliente na conexão. Já entendi o porquê que ele não resolveu esse problema e geralmente é tempo, tá, pessoal? O adulto sempre vai trazer essa questão de tempo, uma questão financeira. Então você já vai ter filtrado, realmente a pessoa está disposta, pô, fez DI, fez o combinado, estou disposta a fazer, beleza. Como que eu começo a minha DI? Querendo resolver, perdão, o speech, querendo resolver o problema de tempo. Então sempre jogo para a pessoa, fulano, até para a gente poder te ajudar da forma mais efetiva, como que funciona a tua agenda hoje? Vou deixar ela falar um pouquinho da agenda dela, do dia dela, como que funciona o seu dia hoje? Sua agenda, enfim. Ah, ela vai me falar ali como. Até anota aí, tá? Essa pergunta é bacana. Como que tá a sua agenda? Até para a gente saber como a gente pode ajudar em relação a tempo, Thiago, Adriano, Victor, Samira, como que tá a sua rotina hoje? Ela vai falar ali como é que tá a rotina. Dentro dessa rotina que você me trouxe, fulano, quais horários você acredita que seria estratégico para você estar se dedicando ao inglês? Então, ela vai te responder como que ela vai resolver o problema de tempo, entendeu? Você vai fazer duas perguntas, você vai refletir com ela sobre essas duas perguntas e ela já vai te trazer a solução para encaixar o tempo dela. Ah, Jonathan, eu acho que segunda, quarta e não sei que dia, às 8 horas é um pouco mais tranquilo para mim. Um exemplo. Pô, bacana, fulano. Então, em relação a tempo, o que eu vou fazer? Em relação a tempo, a gente não vai ter problema. Porque só para te explicar, a WhatsApp Online, como a gente é focada no público adulto há mais de 30 anos, a gente sabe que o que o adulto menos tem é tempo, né, fulano? A gente sabe. Então, pensando nisso, a nossa plataforma você vai poder acessar de qualquer dispositivo, seja tablet, seja celular, enfim, qualquer dispositivo que você tem, e a gente dá a possibilidade, por ser uma plataforma que já está 24 horas ali disponível para você, de você fazer os seus horários e o seu tempo. Você acha que nesses dias e nesse horário que você me apresentou, fulano, dá para você encaixar aí 35 minutinhos de aula? A pessoa já, ela de certa forma já falou que aquele horário, né, é o ideal para ela. Ela falou, não, 35 minutos é tranquilo. Fulano, o ideal é que você faça pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu posso te dar um conselho aqui como especialista? Ah, pode, claro. Se possível, cara, se dedica um pouquinho todo dia. E aí você explica para ela por quê? Porque inglês é frequência, né? Quanto mais você está estudando, consumindo, tendo frequência, mais rápido você vai se desenvolver. E você vai trazer, você pode trazer essa reflexão com ela. Não precisa ser uma reflexão longa, mas já seta isso na cabeça dela, que o desenvolvimento dela vai ser interligado a quanto ela está disposto ou disposta também a se dedicar. Beleza? Encaixou aqui a questão de tempo? Aí a gente vai para a questão do método. Mas ficou claro aqui, pessoal, que a questão de tempo não tem segredo nenhum. Você vai fazer duas perguntinhas, vai trazer autoridade. Ó, a gente aqui da WhatsApp já trabalhamos com adulto há mais de 30 anos, a gente sabe que o que o adulto menos tem é tempo. Nesses horários que você me trouxe, né? 30 a 35 minutos, encaixa na sua rotina? Ah, encaixa. Ah, legal, bacana. Show. E você já
Em relação a tempo, fulano, realmente eu gosto de finalizar quando eu encaixo, né? Eu mostro ele que a gente tem flexibilidade e tudo mais. Eu ainda gosto de finalizar perguntando em relação a tempo. A gente resolveu aqui o seu problema? Ah, resolveu. Aí quando eu saio com essa resposta, eu vou para o método. Para o método, pessoal, eu novamente quero ali educar o cliente, né? Então eu sempre utilizo dessa premissa, fulano. Em relação ao método aqui da WhatsApp, novamente traz autoridade. Como a gente já é uma escola que já trabalhamos com adultos há mais de 30 anos, a gente entende que o adulto ele aprende de forma objetiva e imersiva. Como que a gente vai trazer a objetividade aqui para você? Você não me disse que o teu principal foco hoje é pensando no seu desenvolvimento profissional? Ah, é, sim, sim, sim. Então compensa para você ficar estudando inglês que não seja voltada para o teu crescimento profissional? Ah, não compensa. Exatamente. Então a gente aqui da WhatsApp, a gente tem um módulo exclusivo, personalizado, já voltado para o inglês, pensando no seu desenvolvimento profissional, que é o nosso módulo Business. Nesse tema, a gente vai trabalhar sobre negociação com você, sobre atendimento, sobre comunicação empresarial, sobre gestão. Então, tudo que envolve os temas mais relevantes para quem quer se ingressar no mercado profissional em multinacionais que precisam do inglês, a gente já direciona para você já aprender de forma objetiva. Para você, fulano, ter esse direcionamento faz sentido? A pessoa, não, claro, faz sim, tudo mais. E como é que são essas aulas estruturadas? Essa aula não é aquela aula que você vai ficar vendo o professor no giz de cera, aquela coisa de louça, aquela coisa mais devagar. Não. Cada aula, além de ser um tempo mais reduzido para você não dispersar, ela é dividida em três steps, ou seja, três passos. Uma etapa primeira de imersão, que é uma etapa de documentário, tá? O segundo, a etapa de vocabulário, para você desenvolver aquele vocabulário de forma mais direcionada, e depois a parte da gramática aplicada para a pronúncia. E entre cada etapa, você vai ter ali atividades de fixação, pronúncia, de quiz, de palavras, para com que realmente você já veja a teoria e já coloque em prática. Para você ter essa aula, onde a gente já, de certa forma, além de ser mais objetivo, já vê a teoria e já coloca em prática, faz sentido para você? Ah, faz sentido. Bacana. Então, o cara que quer só do trabalho, eu posso falar por cima. Pô, além disso, pessoal, a gente também, além disso, né, a gente também tem um inglês pensando em viagens, pensando em cultura, né? Você também vai ter acesso, tá bom? Caso você pense aí futuramente fazer uma viagem, ou se você é uma pessoa que você falou lá que você tem afinidade com a língua, né? Então também tem outros temas que você pode direcionar. Tudo bem? Mas o foco principal aqui com a gente, com você, vai ser trabalhar o seu profissional. Tudo bem? Tudo bem. Viu? Não vou ficar aprofundando sobre os outros temas aqui. Já resolvi a questão do business. Se for uma questão de viagens, intercâmbio, a pessoa ela gosta do inglês, ela sempre teve o sonho de desenvolver a língua, aí eu já vou para o travel, já vou para o cities, já vou explorar esses dois temas, quando ela deixa muito bem claro que não é por uma questão profissional. Ou quando ela fala, ela deixa muito bem claro que ela quer para o trabalho e ela também pensa, já tem talvez uma viagem programada e tudo mais, aí eu já apresento os dois, percebe? Então você tem que entender o que, que o teu cliente te pede para você já direcionar. Aí eu pergunto, trabalhar de forma objetiva dessa forma, fulano, faz sentido? Pô, faz sentido demais. E o segundo ponto é a imersão, fulano. Então, todo esse conteúdo que você vai estar estudando, ele é um conteúdo feito por professores nativos e feito nos Estados Unidos. Então, qual que é o nosso intuito aqui? É que realmente você aprenda o inglês aplicado na vida real, aplicado como os nativos falam, e não aprende aquele inglês pragmático de escola tradicional, tá? Você acha que ter essa imersão em materiais que foram feitos nos Estados Unidos, com professores nativos, faz sentido para você? Ah, faz sentido. Legal. E aí eu posso pontuar aqui sobre a questão do certificado. Eu gosto, particularmente quando a pessoa ela fala que quer profissional, eu falo para ela, inclusive, que o nosso certificado
dependendo da dedicação dela, do esforço, ela pode tirar em até 2 meses, né, pessoal? Porque se ela dedica 1 horinha por dia em 60 dias, ela já bateu ali as 50 horas de aula dela, né? E eu até reflito com ela, pô, fulano, imagina daqui 2 meses você já conseguir colocar um certificado de inglês no seu currículo. O que que já te ajudaria? A pessoa, pô, já me ajudaria muito, né? Então, você já vai poder concorrer a vagas, né? Que você já estaria pensando. E quanto mais você estudar, mais elevado vai ser seu nível de certificação, tá? Em relação à questão do MEC, pessoal, o MEC, ele não, nenhuma instituição privada, o certificado é validado pelo MEC, tá? Inclusive, grandes empresas, elas nem, de certa forma, isso nem interfere para elas, porque elas querem, primeiro, saber se você fala ou não inglês, né? Agora, dependendo pro tipo de vaga, a pessoa às vezes ela quer inserir em algum programa que é fora do país, o que que vai pedir para ela? Prova de proficiência, né? Não é nem um certificado reconhecido pelo MEC, é uma prova de proficiência que ela paga a parte para fazer essa prova, né? A gente tem o mais conhecido que é o TOEFL, mas é, isso é algo à parte, né? Nenhuma instituição do inglês já pode dar um certificado com essa prova de proficiência, né? Então isso tem que ter muito bem claro para você. Que o certificado é um papel, mas como as empresas ainda pedem, o que que a empresa vai fazer? Pô, beleza, você tem um certificado, ótimo, você já avança uma etapa do processo seletivo. Mas na hora da entrevista, se realmente precisar falar inglês e você não falar, não vai adiantar de nada o seu certificado, entendeu? Então, isso, a pessoa, enfim, se ela tem 2 neurônios, eu acho que ela já entende isso, né? Que o certificado é só um papel. O importante é ela saber falar inglês, né? Então, claro, eu falo do certificado, ali eu falo que ela vai ter o material também escrito, né? Se ela quiser baixar, imprimir, ter acesso, né? E também a gente também tem ali as inovações que sempre vem na plataforma, tá bom? O Fernando Soares, temos provas sociais de alunos que aprenderam a falar inglês, né? Pode colocar aí no Instagram da WhatsApp, tá, Fernando? A gente tem até um vídeo com um rapaz da área da TI que, que, que a gente tem essa gravação, né, dessa prova social dele ali também, tá? E lembrando que, pessoal, a WhatsApp Online é um aprendizado self-learning, né? Ou seja, se a pessoa ela está disposta, vamos colocar, a WhatsApp Online ela tem mais de 600 horas de conteúdo. A nossa proposta é que, se ela consumir todo esse conteúdo em um ano, ela já vai estar no inglês avançado, tá? Ela pelo menos vai estar no inglês avançado próximo à fluência. E a gente está falando que, se ela quer matar toda a WhatsApp Online em um ano, ela tem que estudar pelo menos umas 2 horas por dia. Percebe? Então, será que todas as pessoas vão se dedicar 7 dias na semana, 2 horas por dia para o inglês? É mais difícil. Então, por isso que as pessoas levam, às vezes, mais de um ano para chegar nesse inglês avançado barra fluência, né? É óbvio que se a pessoa que tiver disposta for realmente uma meta dela, né? Por 2 horinhas também, para quem está acostumado a estudar, não é nada. Passa assim, ó. Então, vocês têm que pensar assim também. Ó, fulano, é um aprendizado que a ideia é que você esteja já no inglês avançado, próximo da fluência, em um ano. Mas isso é para quem está disposto a se dedicar 2 horas por dia, todos os dias. Porque lá são mais quase 700 horas de conteúdo na plataforma, né? Então, às vezes pode vir essa dúvida, né? Pô, quanto tempo que eu já vou estar fluente, né? Ou já vou estar no inglês avançado? Aí você pode trazer essa reflexão também para ele, tá bom? Encerrando essa questão do método, pessoal, já resolvi ali a dor, a necessidade, já expliquei para ele que a gente vai trabalhar de forma objetiva, imersiva. Né? Vocês viram aqui que eu não falei muita coisa, foi bem simples, bem direto.
Eu pergunto em relação ao método. Conseguimos resolver o seu problema ou conseguimos resolver o meu problema? Ótimo. E até para a gente poder entender aqui, fulano, me fala dois pontos que você mais se identificou com essa oportunidade. Aí ele vai falar os dois pontos que ele mais gostou. Essa pergunta ela é importantíssima, porque é o cliente agora ele se vendendo para si mesmo. E no final ali do speech eu gosto de já fazer o gancho para o fechamento, que é a pergunta de pré-fechamento, onde eu pergunto já que tempo e método a gente resolveu o seu problema. Se a gente conseguir resolver o seu problema agora financeiro, realmente você está disposto a ser um aluno? A pessoa falando que sim, aí eu avanço para o fechamento. Ou seja, quem eu estou levando até o fechamento, eu já resolvi todas essas lacunas, né? Eu já entendi o que é um perfil, que é uma prioridade para a pessoa, que ela está disposta a resolver, já entendi a dor e necessidade dela, a gente já fez o combinado, já vacinei ela de tudo que é forma, já resolvi a lacuna de tempo e método, ou seja, quando eu estou indo para um fechamento, eu só sei que o que está faltando agora para o aluno ele tomar a decisão de fazer ou não o curso é só o financeiro. Nada mais está me pedindo aqui, né? Nada mais de lacuna ficou aberta. E quando você aplica essa excelência em todos os seus potenciais clientes, isso significa que você vai fechar todas? Não, porque pode ser que o cartão não passe do cliente, né? Não tem limite. Pode ser que o cara dê para trás. Ainda, pessoal, eu com minha experiência eu ainda sou iludido por alguns clientes também, tá? Alguns clientes passam de toda essa filtragem que eu faço. Acontece, né? Por mais que hoje eu já tenha experiência, eu já consigo identificar até pelo tom de voz ali, pela resposta, que realmente vale a pena ou não levar até o final. Alguns ainda passam e dão essa protelada, né? Acontece, faz parte, é estatística de venda, não tem como eu ficar me. Ah, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, é estatística de venda, né? Mas com certeza você aumenta muito a tua conversão realmente aplicando esse speech mais direcionado, mais objetivo e mais claro ali para o teu cliente. Tudo bem? Eu vou abrir agora aqui uns minutinhos para dúvidas sobre esse tema, tá? Sobre esse tema do speech, por favor. E vou começar aqui com você, já que levantou a mão, Samira. Oi, Jonathan, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, tudo. A pergunta é o seguinte: o módulo business me parece que é um módulo um pouco mais avançado, de um inglês não tão básico. Se a pessoa a gente está direcionando para o business, mas o inglês da pessoa ainda é muito básico, faz sentido ela começar a estudar pelo business? Mesmo que o foco dela seja o business, mas talvez ela não vai conseguir acompanhar. Olha, se o inglês dela for zero do zero do zero do zero do zero do zero, você vai direcionar ela, começar pelo Ciris, que é o inicial de todos, tá? Aquele basiquinho mesmo para ela ter domínio do básico. Mas você precisa Sim. falar isso durante o processo de conversão de vendas? Não precisa. Você vai falar que ela vai ter o Hum. direcionamento para o business, que é o foco. E aí, quando ela já é uma aluna, ela já está dentro da plataforma, você fala: olha, fulano, o business é um tema que vai exigir mais de você, do teu inglês. Então, a gente vai fazer o teste de você já tentar começar por ele. Mas caso você perceba que está muito avançado para o teu nível, a gente tem um módulo preparatório inicial, que é o nosso módulo Series. Aí vamos ver. Tá, legal. Tá, bacana, bacana. Tá bom, É beleza, era isso? isso. Era, porque eu sempre faço falando que o Sirius é mais pro módulo iniciante, a pessoa que não tem tanto contato ainda com a língua, fala muito pouco, né? Então eu sempre começo por ali. Nunca vou tão direto assim, não tenho ido tão direto como você. Aí eu fiquei pensando, se eu for, mas aí não, aí agora você já resolveu meu questionamento. Boa sacada. Legal. É, Vou é fazer porque eu assim. sei, a grande maioria, na realidade, das pessoas que a gente vai falar, por estatísticas, é o inglês básico, né?
porque É, 95 não fala inglês e muita gente não teve experiência com inglês antes, né? Então é natural a pessoa falar que, pô, meu inglês tá zero, tá basiquinho, e a gente tem essa cautela, pô, mas se ela começar do business, mas isso não é algo que você precisa se preocupar no speech, entendeu? É só isso. não, Beleza? beleza, já entendi. Maravilha, obrigada. Ótimo, bacana. Vamos lá, Lucas. Pode perguntar. Bom dia, gente. Bom dia. Jonathan, são três pontos. Até aproveitando essa dúvida que tu tirou aí, primeiro, o aluno, quando entra, tu falou a respeito de fazer um teste, no caso, teste de nivelamento, eu acredito. Mas, por exemplo, quando a pessoa compra, ela entra no curso, quando a gente está fazendo aquele repasse do aplicativo, né, que a gente explica quando a pessoa entra e tal, lá a gente não fala sobre essa questão onde está, por exemplo, o teste. Aí eu já pergunto, quando a pessoa entra na plataforma, ela tem essa possibilidade de fazer um teste ou só na live? Porque eu sei que no live tem essa questão, né, de fazer um teste. Eu não sei se para a plataforma em si já tem. Aí a outra dúvida, tu falou a respeito de focar quando a pessoa, por exemplo, tu deu aí, né, na questão do trabalho, o módulo business. Mas, por exemplo, eu às vezes tenho muitos referidos que estão ali universitários, né? E aí estão dependentes ali dos pais e tal. E aí, por exemplo, eles focam tanto a questão de viagem quanto a questão profissional. Então, eu particularmente acabo falando dos dois ali. Eu, como sou um cara um pouco prolixo, eu já me reconheci isso, então eu trabalho muito isso, a minha líder também me chama muita atenção para ser objetivo e tal. Então, o exemplo que tu deu aqui me chama muita atenção, porém, às vezes eu entro nessa situação de um cliente que tenha foco nas duas coisas, então, querendo ou não, eu acabo falando da plataforma não como um todo, mas esses dois pontos, entendeu? E o outro ponto que eu ia falar vou ver se eu lembro aqui, porque eu estava pensando, mas aí já pode responder esses dois, por favor. Então, Lucas, em relação ao teste, de fato é só para quem é aluno live, tá? A plataforma, novamente, ela tem aquela pegada self-learning, né? Então, o aluno, ele vai, de certa forma, e você, claro, dando um direcionamento correto, se ele já falou que já não é aquele inglês basiquinho, né? Ele não precisa começar pelo Series, ele já pode aprofundar pelo Travel e Business, tá? Mas essa relação do pós-venda, vocês podem ficar despreocupados, porque tem uma equipe por trás que contacta os alunos e vão dar o direcionamento correto, tá bom? Isso não é muito da sua alçada, então o que que você só vai fazer, tá, Lucas? A matrícula, é óbvio, vai mandar os videozinhos de instrução inicial, manda os links de acesso, até acessa junto ali a primeira vez, né? Só para a pessoa ver que ela já está dentro. E manda ali, a gente tem umas dicas também que a gente passa para os clientes, para quem não tem e quem já, obviamente, quando você fizer uma matrícula, você chama teu líder, que ele vai te mandar essas dicas também que a gente manda ali para o cliente. Então é só isso. O pós-venda, o restante é com outra equipe, tá bom, Lucas? Já em relação à outra pergunta, é aquilo que eu falei, é você tentar identificar a dor e a necessidade na conexão, e explorar isso, né? Por exemplo, essa linha do estudante, né, fulano? Em tentar entender onde que o inglês está mais fazendo falta para ele hoje. Você tem que ter essa resposta muito bem clara, né? Onde que o inglês está fazendo mais falta para ele hoje, onde que efetivamente pode ajudar ele. Se ele não conseguir ele te dá uma resposta muito vaga, você fala, não, mas vamos pensar a curto a médio prazo, o que que efetivamente o inglês pode te ajudar mais? Entendeu? Então você tem que ter essa resposta, porque se for uma coisa muito vaga, até é um sinal amarelo no sentido, pô, será que de fato essa pessoa ela tem uma dor e necessidade que ela está realmente disposta a resolver hoje? Ou será que é uma dor e necessidade ampla ou generalizada e não faz ela se mover tanto por isso? Entendeu? Porque vocês têm que perceber isso, pessoal, que vai fazer o cliente ele realmente dedicar tempo financeiro, mental para estudar inglês, é se realmente ele tiver uma dor e necessidade concreta a querer ser resolvida. Se for uma coisa muito ampla, muito genérica, a chance dele protelar no final é grande. Então, Lucas, o que é que eu dou de dica para você? Tenta explorar na conexão, encontrar uma coisa que realmente você se apegue.
E você entende, não, realmente ele deixou muito bem claro que é o profissional. Então, eu vou focar mais no profissional e posso falar, já que ele falou que viagem também ajuda, é intercâmbio, né? O pessoal pensa em fazer intercâmbio. Algumas pessoas têm congressos, né, que podem participar fora do Brasil, né, para quem faz faculdade. Aí você pode falar sobre esse ponto, mas de uma forma mais resumida, tá? Ou vice-versa, se a questão dele é realmente pensando em intercâmbio, congresso, profissional, aí você vai focar mais no inglês do dia a dia, né? Que seria o travel e o cities. E deixa o business só um pouquinho mais de lado, falando ali pontualmente, beleza? Mas não necessariamente aprofundar nos dois temas, beleza? Perfeito. Aí outro ponto que eu lembrei que eu ia te falar, que eu acredito que muita gente já passou por isso, porque já aconteceu muito comigo. Como tu falou, a questão do tempo, o adulto. Aí quando a gente pergunta, porque tu falou na questão de ele mesmo talvez responder como ele pode se dedicar ao inglês durante a rotina dele. Só que às vezes acontece que o adulto fala assim, meu tempo é uma loucura. Aí por mais que a gente pergunte isso, aí a pessoa fica, não dá uma resposta, entendeu? Então, para esses adultos que às vezes nem têm a resposta para isso, como é que a gente poderia é, sair dessa objeção dele, né, no caso, para poder seguir, entendeu? Olha, isso eu entendo quando a pessoa ela está apresentando tanta dificuldade de apresentar um horário que ela está disposta a resolver esse problema dela. Isso, para mim, passa um sinal de que será que realmente essa pessoa ela está disposta a estudar inglês? Será que realmente é uma coisa que ela quer? E o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar isso para ela. Fulano, ó, eu estou tentando aqui propor horários que a gente consiga resolver o seu problema. Então, o que ficou me parecendo aqui, que eu estou tentando te propor soluções, é que você não quer resolver, entendeu? A gente tem aula de 35 minutos, a gente dá a possibilidade de você fazer os seus horários, fazer os seus dias. Se acontecer qualquer imprevisto, como já o conteúdo já está pronto, você não precisa se preocupar, você pode estar estudando em outro momento. Então, para você hoje, o que que você pode fazer de esforço, de abrir mão em prol do estudo do teu inglês? Se Então, ela você tem tiver, que... nem segue, né? Exato. Aí, às vezes, quando você se posiciona e você é firme, ela vai já dar para trás, entendeu? Aí você pode questionar, realmente é uma prioridade para você? Porque você não concorda comigo? Falando, quando é uma prioridade, a gente arruma tempo. Beleza. Enfim, né? Uma coisa que, se você quiser posicionar mais, eu até falo assim, pô, abre aí o teu Instagram, suas redes sociais, e olha quanto tempo você passa aí na rede social. Aí nós vamos descobrir a hora que você vai poder estudar o seu inglês aqui, entendeu? Boa, boa. Quando você percebe que a pessoa ela tá dando para trás demais, aí não tem desculpa depois dessa. Obrigado, Jonathan. De nada, Lucas. Vamos lá, Sônia. Bom dia, Adriano. Bom dia. Pegando o gancho aí do que o rapaz estava falando, com a sua experiência, eu tenho duas perguntas. Geralmente, as pessoas elas param na questão financeira. Me corrija se eu estiver errado. Porque o tempo, quando a pessoa começa a questionar muito do tempo, é aquilo que você falou, é porque realmente não é prioridade para ela. Porque tempo, querendo ou não, você consegue, se não for durante a semana, que seja corrida, mas sim final de semana. Agora, na tua experiência, que você já está muito, muito na frente de nós, é mais a questão financeira ou tempo? Que nunca, ninguém nunca, eu vi uma vez só uma pessoa falando que o cliente não gostou do método. Então, geralmente a desculpa é tempo ou financeiro. Mas na tua experiência, qual que pesa mais desses dois? Olha, considerando que você preencheu aqueles requisitos, né, de realmente levar uma pessoa que está disposta, que quer resolver, que fez o combinado e que já deixou muito bem claro se realmente tudo encaixar, ela vai fazer, realmente o que pode mais pesar no final, dando essa sua premissa, é a questão financeira, tá? Realmente a questão de tempo não aperta tanto. Mas o que eu percebo, Sônia, é que eu falo assim em relação à parte financeira, mas quando a pessoa ela está disposta e realmente quer fazer, a gente está falando de um ticket médio muito barato, tá, pessoal? Eu sei que é a realidade, cada um tem sua realidade,
e tudo mais. Mas a gente tem várias pessoas que ganham um salário mínimo e que estudam com a gente, porque R$ 162 para aquela pessoa é um investimento, entendeu? Então, quando a pessoa ela traz essa premissa, às vezes, você está pegando muito, talvez, só na pessoa que está só falando financeiro, 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 isso pode gerar um outro alerta, que é, será que, de fato, eu estou preenchendo os requisitos ali na conexão e na minha DI, ou eu estou, de certa forma, levando pessoas que estão curiosas, né? Mas que não, de fato, estão dispostas a resolver o problema. Porque o que o curioso faz? Ele vai passar por todas as etapas, se você não tiver cautela, e onde que ele vai dar para trás? No financeiro. Porque o É, curioso, ele não vai estar disposto a investir em nada. Agora, a pessoa que está decidida, que quer realmente fazer, ela te trouxe uma dor e necessidade que realmente, né? Você percebe, não, essa pessoa aqui, se eu realmente resolver o problema dela, ela está querendo investir tempo financeiro naquilo. Aí você vai perceber que o problema financeiro vai diminuir também, porque entendeu? a pessoa ela vai concordando com tudo, não, o tempo dá certo, gostei do método. Aí quando chega no financeiro, você oferece o vitalício, esse não encaixa. Não, eu tenho a opção de 162. Infelizmente esse também não encaixa, porque eu tenho muitos compromissos, meu cartão já está com altas parcelas. Então eu percebo que é sempre chega no financeiro, a pessoa dá para trás. Isso significa o quê, Sônia? Que não é uma prioridade para ela de fato, Aham, entendeu? é. Então E a você outra tem que pergunta, explorar, pode só para continuar. pontuar, você só tem que explorar isso dela. Você tem que entender que o que vai fazer a pessoa mover tempo e financeiro dela para realmente estudar inglês, porque vão pensar, estudar inglês é uma coisa legal, assim, para quem gosta mas para a grande maioria das pessoas é chato, entendeu? Na cabeça dela. Então, o que vai fazer ela mover é se realmente ela tem um motivo para ação, se ela tem uma motivação. E aí é a dor, a necessidade dela, e se realmente, além dessa dor e necessidade, se é uma coisa que ela quer resolver para hoje. Então, você tem que ter isso muito bem respondido por ela antes de ir para qualquer fechamento, tá bom? Certo. E Pode perguntar. a outra é se o certificado é internacional também. Olha, pessoal, a WhatsApp é uma empresa que está em vários países, né? A gente abriu agora a sede no Peru, a gente tem em Moçambique, a gente está nos espalhados no Brasil inteiro, né? Então, assim, o certificado, ele funciona para qualquer empresa, porque é um papel comprovando que a pessoa estuda inglês, percebe? E tem uma escola lá de inglês que assinou esse papel para ele, entendeu? Então, assim, mas como eu falei, vai depender de situações. Eu quero ingressar numa empresa internacional. O que que essas empresas vão pedir? Uma prova de proficiência. E para fazer essa prova de proficiência, o que que você tem que ter? Inglês, entendeu? Então as pessoas às vezes confundem isso. Dependendo dos requisitos da vaga, ou talvez de um intercâmbio, ou de uma empresa internacional, vai pedir prova de proficiência. Beleza? Então eu deixo isso muito bem claro para os meus clientes. Ó, certificado ele é um papel que vai validar que você fala inglês. Ele vale no Brasil e vale em qualquer país? Sim, porque está validando que você está falando inglês em qualquer país, entendeu? Mas dependendo da oportunidade em questão que a pessoa me traz, aí sim é só uma prova de proficiência, né? Que ela vai ter que fazer depois. Tá bom, Sônia? Certo. É que uma pessoa me perguntou isso. Obrigada. Bacana, de nada. Vamos aqui para Gerlanda. Oi, bom dia. Bom dia, Gerlanda. A minha pergunta, caso um estudante que quer passar no vestibular, qual modalidade que eu recomendo? Você fala uma pessoa que ainda está na faixa ali de seus 18, 19 anos? Isso. Inglês mais do dia a dia, o tema do cities e do travel, tá? Que vão abordar aquele vocabulário mais do dia a dia, né? De interpretações diárias, que geralmente as provas de vestibulares pedem, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá, Alisson. Tira vergonha de mim, Jefferson. Vou rapidinho só atender uma. Tá bom, Alisson, fica à vontade. Vamos lá, Ismael.
Pode perguntar. Bom dia para todo mundo. Jonathan, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta aqui que foge um pouco ao speech, mas como é uma aula de base, eu acho que é dúvida de muita gente aqui, que é o seguinte: você falou algumas aulas atrás, sobre a gente ligar para um cliente, ele não atender, e a gente ligar num outro horário, né? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal. Só que aí tem aquela questão também do cliente que recusa a ligação, não Uhum. que ele não atende, e tem aquele que, além de recusar, manda mensagenzinha. Quem é? Oi, quem é, né? Isso, exatamente. Qual que é a postura em relação a isso? A gente responde a mensagem, a gente ignora a mensagem e liga em outro horário. O que que a gente faz nesse caso? O que que eu faço, Ismael? Eu liguei para a pessoa, recusou, ela já manda um oi, quem é? Eu espero ali um minutinho e já ligo para ela de novo. Eu já ligo para ela em sequência. Qual que é o meu intuito? A pessoa manda, vamos pensar na cabeça dela. Ela, pô, uma pessoa que eu não conheço está me ligando. Vou perguntar, oi, quem é? Às vezes, na segunda tentativa que você faz logo em sequência, ela pode pensar, pô, será que é alguma urgência, né? Alguma emergência? A pessoa está insistindo em me ligar e tende a pessoa, às vezes, atender. Mas também acontece muito da pessoa pegar e desligar. Então, se ela recusa a segunda vez, eu já vou mandar um áudio para ela explicando o motivo do meu contato. Por quê? Vai valer a pena eu insistir em ligar em outro horário? Não vai. Às vezes você vai ligar, ela vai falar, pô, essa pessoa de novo me ligando aqui em outro horário, ela pode pegar e te bloquear. E aí você não consegue nem falar por ela por mensagem, entendeu? Então, esses casos eu faço isso, tá, Ismael? Eu tento ligar em sequência, se ela recusa de novo, eu mando um áudio. Pô, fulano aqui é o Jonathan, tava tentando entrar em contato com você a pedido de fulano de tal, por tal e tal motivo, e você já tenta identificar se faz sentido para ela aquela indicação do amigo dela ou do familiar dela, tudo bem? Entendi. Que sempre me gerava essa dúvida que, pô, Sim. esse oi quem é? Caramba, será que eu vou ser grosseiro com a pessoa se eu recusar e ligar num outro momento e tal? Mas era Não, isso que me gerava não. dúvida. Você já liga ali na hora mesmo. É assim, pessoal. Se deu não atendida, você liga em outro horário. Se não atendeu de novo, você liga no outro dia. Na terceira tentativa, não atendeu, aí você vai mandar o áudio explicando o motivo do teu contato, tá? Se a pessoa, você atende, ela recusa, mas ela não manda o oi, quem é? Você falou? Luna, Ligar em outro horário. Deixa eu só. Alguém tá com o áudio aqui em aberto? Ela pode ter rodado 2 quilômetros. Se bateu alguma Espera aí um coisa ali. minutinho, pessoal. Não, é que assim, ó, ela foi descoberta, ela sempre ficou no posição dela. Aí ela bateu, ela não viu. Alguém. Até me perdi aqui. Tá. A pessoa recusa a primeira vez, tá? A pessoa recusou a primeira vez. Aí ela não mandou oi quem é, eu tento ligar para ela em outro horário, geralmente horário nobre. Se ela recusa a segunda, aí eu já mando um áudio também para ela. Porque às vezes, se eu ligar a terceira, ela recusar, a chance de ser bloqueada é grande, tá bom, Ismael? Então, basicamente eu sigo esse parâmetro aí, tudo bem? Fechou então. Valeu, cara. Show. Alisson, você tá aí na correria? Me chama, me manda o. Eu tô lá no grupo de Blue, me manda a sua dúvida lá no privado, que eu vou ter que encerrar aqui, mas eu vou te responder lá, tá bom? Que eu tenho outra reunião agora para participar. O áudio é muito simples, pessoal. Vocês têm que. Olá, tudo bem, fulano? Aqui é o Jonathan. Estou tentando entrar em contato com você a pedido aqui do Ismael. Sei que a gente não se conhece. Aqui ele teve acesso aqui a um projeto de poder desenvolver o inglês dele, aquilo que tange o profissional, o pessoal. Ele gostou bastante e lembrou de você. Eu só estava passando mesmo para verificar se faz sentido aqui essa lembrança do Ismael para você, fulano. Faz sentido? Pronto. Falo sim. Eu falo, não tem problema. Se a pessoa ela já falar assim, não faz sentido, aí eu não vou seguir com ela, né? Agora, se ela falar que faz sentido, aí eu vou propor um horário para a gente conversar, para falar mais sobre, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, um bom início de semana, que vocês coloquem em prática aqui o nosso speech. Creio eu que a Ju já volta amanhã, né? A Ju aí, incrível, né?
Acho que ela já volta amanhã, então esteja aqui presente também, amanhã às 10 com a Juliana D'Aleva. Vão colocar em prática os ensinamentos e espero que a gente faça aí um excelente pré-fechamento e fechamento, tá bom, pessoal? Um abraço para todos, tchau, tchau, até a próxima.